E nunca desistir, porque a dificuldade vem. Até quando a gente tá bem, a dificuldade vem. Quando a gente ajuda e a gente faz o nosso trabalho correto, a remuneração vem naturalmente. Não desista. É simples, mas é forte. Tente outra vez. Poxa, eu tô fazendo o que eu gosto e eu tô ganhando dinheiro. Primeiro a gente tem que ter um propósito. Senão a gente vai ficar rodando sem saber pra onde vai. A família foi que fez eu chegar até aqui. E aí a gente passou por um período muito longo de perrengue, né? Então a gente basicamente pagava pra comer. Então atrasava muito a conta. Família, nós estamos por aqui e eu quero pedir a você para se inscrever no nosso canal. O ato de se inscrever no nosso canal não é um terço, deixa eu falar com você, não é um terço do esforço que a gente faz para editar os vídeos, para preparar bons conteúdos com boas qualidades para enviar para vocês. Então ajuda a gente, se inscreva, compartilhe, comente, para que mais vidas possam ser impactadas. O nosso intuito aqui é que por meio dos episódios a gente consiga transformar vidas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Então se inscreve, compartilha, comenta, acompanha a gente nas mais variadas redes sociais e o meu muito obrigado a você que tem feito parte desse projeto. Papai do Céu tem nos ajudado e muito. E você também, você faz parte desse projeto. DDI Podcast. Se inscreva, compartilhe, comente, acompanhe, fique agora com mais novo episódio. Vem! Salve, salve família! Aqui é Flaudísio Andrade, DDI Podcast. Que honra estar adentrando mais uma vez no seu lar, na sua casa, com a sua família. Meu muito obrigado, né? Hoje o episódio ele é muito especial, porque Deus me presenteou com um amigo, com um irmão. E hoje ele está aqui, não na bancada, mas nos assistindo. E eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, pelas boas amizades, pelas pessoas de bem e do bem que têm se aproximado da gente. Mas antes de adentrarmos no bate-papo propriamente dito, eu quero pedir a você, se inscreva no canal, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. Se não for para edificar a sua vida, se não for para você olhar para a gente e dizer assim, poxa, eu aprendi hoje com esse episódio. Eu quero mudar de vida. Se esse camarada, se essa camarada conseguiu, eu também hei de conseguir. De que adianta a gente sair de casa, né? Mas eu quero lhe agradecer. Primeiramente, Papai do Céu, a você que é nosso seguidor, a você que tem acompanhado, né? A você ouvinte, aí espectador que está do outro lado da tela, e a você que também é nosso parceiro, nosso patrocinador, porque para manter esse projeto de pé, tudo é muito caro. Para manter esse projeto de pé, que é um sonho, primeiramente por Deus e por vocês que têm acreditado no nosso projeto. Agradecer também por cada convidado que tem sentado do outro lado da bancada do DDI, né? Confiado na gente, acreditado no nosso trabalho, para que tudo isso seja propagado e levado aí a palavra, né, de transformação, a palavra de restauração, a palavra de mudança de vida para tantos lares. E hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, né? Ali na bancada está na retaguarda acompanhando o episódio tal, o Dr. Vilbert, grande amigo. Dr. Vilbert, tamo junto. Que Deus continue o abençoando. Muito obrigado por tudo. Dr. Sérgio, tamo junto também. E hoje nós estamos aqui com ele, sem mais delongas, Dr. Tauan Galvão. Acertei? Acertou. Coisa boa, que alegria tê-lo aqui conosco, né? O senhor, assim como o Dr. Vilbert, é uma pessoa muito de bem, né? Que presença boa de espírito estar aqui. E para mim é uma honra tê-lo aqui conosco nesse dia. Boa tarde. Boa tarde. Hoje a gente sabe, ainda, né, que saibamos quem são cada convidado que vem aqui, e a gente sabe quem é o senhor, né? Ouviu já um pouco da sua história, mas para quem está nos assistindo, nós queremos ouvir quem é o doutor Tauan Galvão. Conta pra gente. Tauan Galvão, um sonhador que nunca desistiu, né? Um sonhador que nunca baixou a cabeça para a dificuldade. Hoje estou como corretor de imóveis, tenho uma imobiliária ali na região do Francês, tá? Mas tempo atrás a gente passou por uns apertos, eu acho que comum, né? Mas aí, tempos atrás, eu fazia entrega de bicicleta de lanche, né? Então, passei por situações financeiramente muito ruins, né? Mas eu sempre mantinha na cabeça aquele sonho, aquela vontade de crescer, né?
não queria estar no momento passando por aquela dificuldade, mas a cabeça sempre estava querendo aprender, né? Sempre querendo algo a mais, né? Então foi aí que a gente foi evoluindo, né? Passei por essa situação, depois a gente começou a... Rodei de Uber também um tempão, certo? Um período. E logo após esse período descobri o mercado imobiliário, né, que hoje atuo, tem quase 4 anos como corretor, e onde foi a guinada de chave da minha vida. O senhor é natural de onde? De Maceió. De Maceió. Como foi a vivência, a infância do Dr. Tauan? A infância foi aquela infância raiz, né? Então, hoje em dia a gente vê totalmente diferente, né? Hoje a criançada é muito tela, né? Então a gente, no tempo de infância, tinha muito primo, né? Então a gente brincava muito, a gente tinha um sítio da família que a gente costumava passar final de semana em cima de árvore, tomar banho de piscina, tomar banho de rio. Então essa foi uma infância muito boa, né? Bem agradável. O senhor estudou em colégio público ou colégio particular? Particular, apesar das dificuldades, mas ainda... Boa! Mas a gente ainda conseguia colégio particular. Mas aí o senhor contou que... E a vida... Vamos lá. Hoje o Dr. Tauan é muito bem sucedido, graças a Deus. Um camarada que é referência, né, no ramo imobiliário. Entretanto, e o senhor bem ressaltou, e nós almoçamos juntos hoje, né? Agradecer aos parceiros que têm estado do nosso lado, pessoas muito de bem, né? E o senhor contava sobre que a vida não é fácil e os percalços que a vida trouxe. E aí o senhor iniciou a vida, diga-se de passagem, como trabalhador aí. Como foram os primeiros trabalhos, né? Lá no passado, né? Na vida adulta. Lá no passado eu iniciei como autônomo, né? Então eu vendia camisa, eu confeccionava camisa, né? Então aprendi a fazer serigrafia e daí eu tinha mais ou menos entre 18 e 19 anos de idade. E aí eu aprendi a fazer serigrafia em casa mesmo e era camisa voltada para o público de academia. Que antigamente a galera malhava muito com camisa de bloco, né? Boa, boa. Então aí eu vi aquela... E quando pedia era de fora, então era muito caro, né? E aí eu tive a ideia de começar a fabricar essas camisas de academia e a gente começou a vender, né, para o pessoal da faculdade. Eu fazia educação física na época. E aí eu comecei a vender para o meu público e depois eu comecei a expandir, né, para outras academias. Então comecei mais ou menos... entre 18 e 19 anos de idade. Também já tinha um filho, né? Então, hoje vai fazer 12 anos de idade. Na época ele tinha acabado de nascer, então teria que trabalhar, né? O senhor trabalhou de motoboy? Foi motoboy e é entregador? Pior, um pouquinho. Entregador eu entregava de bicicleta. De bicicleta, né? caramba! E aí, quais foram as... Conta pra gente as dificuldades, os desafios em ser entregador de bicicleta. É o seguinte, a guinada de chave, né, para entregador foi quando que eu não quis mais, né, quis mudar. Foi quando eu recebi antigamente tinha Uber Eats, né, hoje é só iFood, né, eu fazia entrega dos dois. Quando eu recebi uma entrega no Maceió Shopping, né, e quando eu esperei umas meia hora para poder pegar o pedido do cliente da Burger King. E quando eu peguei o pedido foi para Jastinho, que é um bairro em Maceió, que para chegar no Jastinho você tem que subir uma ladeira, né? E aí de bicicleta é um pouco ruim, né? O tempo tava chuvoso um pouquinho, mas tinha que entregar, né? E aí, depois desse perrengue de meia hora, esperando o lanche, aí a gente subia a ladeira empurrando a bicicleta, porque o tempo estava um pouco ruim. E quando chegou na casa do cliente, eu finalizei a corrida. E quando eu finalizei a corrida, deu R$ 3,50. E aí, na hora, eu dei uma vontade imensa de chorar. Pensei assim, rapaz, isso não é para mim. E foi aí que eu fui para casa, né? Pensei um pouco, tomei banho e no outro dia comecei a procurar outra coisa, que foi aí que eu tentei alugar um carro para poder rodar de Uber de carro. Porque a situação não estava um pouco fácil, não. Com que idade era isso? Aí eu tinha em torno de uns 22, 23 anos. Já tinha filho? Já tinha 2 filhos. E aí, vamos lá, para quem está nos assistindo, e você que está do outro lado da tela. O senhor casado? Isso. Com filho? Isso. E aí ganhando, diga-se de passagem, R$ 3,50 por trabalho. Por dia, entrega. às vezes, eu tirava R$30, 35. Por dia. Por dia. Para quem está nos assistindo, como era
essa vivência tendo uma criança, uma esposa e tão pouco financeiramente obtendo aí? Muito complicado, né? Porque morava de aluguel. E aí a minha esposa, a anterior esposa, ela tinha acabado de sair do trabalho. E aí a gente passou por um período muito longo de perrengue, né? Então a gente basicamente pagava para comer. Então atrasava muito a conta. Então assim, o que depois desse período o que melhorou um pouco foi quando eu conheci o consórcio, né? Que eu comecei a ser um vendedor de consórcio. Então a minha vida deu uma melhorada, que foi um período de pandemia, e foi no período de pandemia que eu entrei para o consórcio e comecei a vender um pouco de consórcio, né, dessas cartas de crédito nesse período, né? Mas aí depois desse período de consórcio também tive que voltar para Uber, né, de carro, que a gente alugou um carro. E depois desse período voltei novamente para o consórcio, né? Saí do consórcio, rodei de Uber, voltei novamente para o consórcio. E do consórcio, como eu vendia muita carta de crédito voltado para imóveis, né? A minha cunhada, né? Ela me apresentou a corretagem, né? Que foi a partir daí que eu fiz o curso, que também não foi nada fácil. O curso eu passei no cartão do sogro. E aí foi quando a gente começou a desenvolver essa parte da corretagem, né? Que foi também uma barra, né? Nessa época, a minha atual esposa, ela ganhou o carro do pai, e aí eu pegava o carro dela para poder rodar de Uber, e do Uber poder pagar o curso de tráfego pago para poder me inserir no mercado, porque não conseguia me inserir no mercado. O senhor falou aí sobre a questão de fazer um curso de corretagem. Para quem está nos assistindo, o que é necessário para alguém se tornar corretor? É necessário fazer o curso de transações imobiliárias, tá? Então, esse curso, em média, dependendo do curso que você faça, tem uma média de 5 a 6 meses, né? Tem curso que é mais prolongado, né? Às vezes dura em torno de 8 meses. Tem que fazer esse curso. Depois desse curso, né? Um curso normal, com provas, avaliações. Após esse curso, né? Você dá entrada no Cresce para poder retirar o certificado, né? Que é a autorização para você ser corretor de imóveis. O senhor aí conheceu o mundo da corretagem. Conheci o mundo da corretagem. E que eu pensei que era fácil. Boa. Que eu pensei que era fácil. O que muda? Eu pensei que com o Cresce eu ia já começar a vender. Mas não acontece isso, não? Não. O mercado é complicado. E aí o que muda e como foi o início como corretor? Aí, vamos lá. Continuei rodando de Uber, tá? E o que acontecia? Eu passava basicamente em torno de 9 horas, 10 horas. Metade do que eu faturava, eu aplicava em campanha de marketing e a outra metade para as despesas que eu tinha em casa, né? Então, assim, era metade basicamente investindo em curso, investindo em tráfego, investindo em marketing imobiliário, para poder começar a ter um posicionamento na carreira. Entendeu? Então, assim, foi um pouquinho complicado, porque não tinha equipamento, não tinha celular bacana, né? Então, dependia de vários fatores. A gente dependia muito de material das construtoras, né, para a gente poder divulgar. A gente não tinha um microfone. O microfone que eu utilizava era do próprio tablet, que eu emendava a minha esposa emendava, fazia a gravação aqui, e nos primeiros vídeos que eu faço, eu geralmente estou segurando o tablet, mas é para ter o microfone do tablet, e era enquanto ela filmava. E ela filmava num celularzinho que era o Note 7, né? Um Redmi Note 7. Então a gente geralmente, como a qualidade era muito ruim, a gente tinha que gravar mais ou menos, como eu trabalho sempre com lote, né? No loteamento, meio-dia. Então, como a iluminação sempre ela tá melhor, né? Então, meio-dia a gente vamos gravar. Ia pro empreendimento fazer a gravação, segurando aqui segurando o tabletzinho para poder, no final, fazer o encaixe do áudio junto com o vídeo. Então, era basicamente assim o trabalho. E aí, uma realidade de entrega por entrega, R$ 3,50, final do dia,
R$ 30, vem para o mundo da corretagem, faz o curso, que o senhor bem enfatizou que não é tarefa fácil. Em algum momento pensou em desistir? Já? Com certeza. Para quem está nos assistindo, vamos lá, iniciou ali no mundo da corretagem, no caso o curso, né? Sim. E aí, o que levava a pensar em desistir e por que não desistiu? Porque eu não queria passar o que eu já passei. Eu não queria escolher se eu deveria comer à tarde ou se eu deveria comer à noite. Então já passei por situações assim, particularmente. Chorava escondido, que também não adiantava muito. E esse tipo de dificuldade que faz a gente se motivar, né? E nesse período de entrando para a corretagem, a minha esposa engravidou dos gêmeos. Então eram 4 meninos, entendeu? Então o Uber não dava conta. A entrega não dava conta. E aí, ou dava certo ou dava certo. E nesse período, rodando de Uber, esqueci de pagar a IPVA e tinha algumas multas e o carro foi apreendido. E foi um período que eu tive que vender ar-condicionado, videogame, bicicleta, para poder tirar o carro do pátio. Se desfazer do que já Desfazer tinha. do que já tinha. Caramba. E pegar o carro de volta e aplicar na corretagem. Então, assim, foram 4 anos, basicamente, de sufoco para poder dar certo, né? E permanecer certo, e permanecer crescendo. E qual foi, para quem está nos assistindo, vamos lá, não sai daí, eu quero pedir a você se inscreva, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. Viu? Já quero pedir a você acompanhar a gente no Spotify, aqui no canal e também os cortes lá no Instagram, acompanha a gente. Em que momento, como corretor, o senhor disse, não, agora eu estou no caminho certo, identificou de fato que era aquilo que dava certo? Cara, quando a gente começa a ajudar pessoas, quando a gente começa a entender o produto que a gente trabalha, né? Quando a gente tem aquela conexão de que realmente a gente está ajudando, né? De que o conselho que a gente dá para o nosso cliente realmente é aquilo que ele quer fazer. Então, isso é muito gratificante, né? Quando a gente ajuda e a gente faz o nosso trabalho correto, a remuneração vem naturalmente. Então, assim, foi um período que eu disse, poxa, eu estou fazendo o que eu gosto e eu estou ganhando dinheiro. Então foi nesse momento que eu dei start. Eu tô na profissão que eu quero, estou na profissão que eu gosto. Eu sempre quis estar numa profissão onde eu sentia prazer de atender cliente, de sair aqui de Maceió, sair de lá de Maceió, ir para Piaçabuçu, voltar, né? Dar 2 viagens no mesmo dia para lá e voltar. Porque o cliente, quando chegava em Maceió, o cliente estava lá e voltava para atender o cliente, entendeu? Então, assim, é gratificante quando o cliente dá um retorno falando que era isso que ele queria, que eu ajudei, que auxiliei. Quando ele se torna amigo da gente, chama a gente para um churrasco. Entendeu? Então, assim, é gratificante. Não é só sobre finanças, não é só sobre ganho, é sobre você sentir prazer na alegria do próximo. Eu gravava aqui, né, e gravava com Dicas, grande Eric, Sim. e ele hoje é um fenômeno aqui na cidade de Arapiraca, um grande digital influencer, mas na época, e essa pergunta que eu vou fazer ao senhor eu também fiz para ele, eu perguntei, Eric, qual foi o momento que você viu que deu certo e que você disse assim, poxa, para a realidade dele, que veio do sítio, Sim. ele disse que, poxa, eu tô rico quando ele comprou um iPhone. Ele disse, eu consegui comprar um iPhone, eu não acredito. E aí Deus abençoou e hoje Eric é um fenômeno. Qual o momento que hoje não, hoje o senhor é um fenômeno, muito bem sucedido, muito próspero, mas para quem ganhava R$ 30 por dia e depois entrou no mundo da corretagem, qual foi o momento que o senhor olhou assim e o senhor disse, lá no início, hoje não, lá no início, o senhor disse assim, poxa, tô rico. Hoje não, hoje você tá muito próspero, mas que o senhor olhou e disse, poxa, caramba, pra minha realidade, isso aqui eu jamais imaginava. Conta pra gente. Quando eu juntei a turma toda e vamos fazer uma viagem, vamos fazer um passeio sem contar moeda. É coisa simples, né? A gente conta assim que é coisa simples, mas a gente que passa... A gente que vem de baixo, a gente sente muito isso. A gente vê que, por exemplo, um passeio em família, né? Uma viagem em família, você poder, né, oferecer sem estar
economizando, sem estar contando as moedas. Então, isso é muito gratificante. Né? Seu filho pedir uma roupa, seu filho pedir um brinquedo, você ter como dar. Né? Então, assim, foi aí que eu disse, poxa, o negócio tá ficando bom. Hoje eu só tenho uma imobiliária. Tem imobiliária. Como é o nome lá da no imobiliária? Francês. TG. Como? TG Imóveis. TG Imóveis. Fica no localizado Francês, na onde? Na Praia do Francês. Na Praia do Francês. Os imóveis hoje da TG, elas variam de quanto a quanto? E como é que as pessoas fazem para adquirir, para quem está nos assistindo? Vamos lá. Os imóveis, né, a gente trabalha mais com loteamentos, né? A gente é especialista em loteamento no litoral sul alagoano. E os imóveis, eles variam de 50 mil, né? Isso aí vai de loteamento fechado a lotes individuais no meio da rua, né? Como as pessoas conhecem. De 50 mil a 3 milhões, 2 milhões, dependendo do empreendimento. No Laguna mesmo tem lote lá de 2 milhões, 2 milhões e meio. Então... Quais são as dificuldades ou os desafios do mundo da corretagem? Existe, por exemplo, e principalmente, lidar com clientes, lidar com pessoas não é tarefa fácil. Não, complicado. Difícil, viu? E aí eu queria que o senhor externasse para a gente quais são as dificuldades. E para quem está adentrando aí no mundo, né, da corretagem, quem quer se tornar corretor, para o senhor explicar para a gente. Vamos lá, como todo nicho, né, como toda profissão, né, a corretagem é um pouco prostituída, né, vamos assim dizer, porque tem corretores que fazem um trabalho de posicionamento, um trabalho de auxílio, né, que o papel da corretagem é esse, do corretor é esse, auxiliar o seu cliente. Né, verificação de documentação, né, até, né, a finalização da compra. Eu acompanho até o pós-venda. Né? Se um cliente meu está com dificuldade até de manter um relacionamento com a construtora, eu estou ali com o cliente para poder dar suporte sem problema. A dificuldade é essa. Né? Quando a gente trata de cliente online, né, são os clientes de fora, porque a gente trabalha com muito cliente investidor. Então, são clientes do centro-oeste, do sudeste, e a venda é muito online. Então, a dificuldade, às vezes, é de você mostrar o seu trabalho, né, e as pessoas ganharem um pouco de confiança. Então, já tem cliente que já chega com o pé atrás. Então, a gente, às vezes, tem um pouco de dificuldade de pegar aquele cliente, de mostrar que o trabalho da gente é sério, né? A dificuldade é essa. As pessoas acham que o corretor é enrolão. Muita gente acha isso. Tanto é que eu acho que aqui em Arapiraca você consegue ver muita casa, muito apartamento, muito ponto, você vê lá direto com o proprietário. Porque o proprietário não quer que nenhum cliente negocie. Quer que o comprador negocie diretamente com ele, porque não quer repassar a comissão. Né? Consequentemente, já se frustrou com algum trabalho de algum corretor. Em algum momento, e aí sobre casos inusitados, existiu algum caso inusitado que o senhor disse assim, caramba, isso aqui eu jamais imaginava ver e eu já vi. Dentre tantos, ou não, é de boa a vida da corretagem? Não, acontece, bicho. Acontece cada situação. Acontece. Rapaz, uma vez eu peguei... Rapaz, um cliente ligou para mim, aí informou que o carro dele tinha quebrado, né? Na época eu estava começando ainda, e eu liguei para minha irmã, que eu tinha uma parceria forte com a minha irmã, disse, irmã, vamos rachar aqui a gasolina, que o cliente ele tá querendo ver o loteamento lá, que ele disse que vai fechar, embora. A gente saiu daqui para Piaçabuçu, que o loteamento que era lá na região, e chegando lá na região, ele escolhe o lote e tal. Quando chega, isso aí ele pegou carona com a gente, né? Pegou carona com a gente. Chegou lá, reservou 2 lotes, um frente-mar e o outro um pouco mais recuado. E aí, simplesmente, ele some. Então, assim, é muito comum de acontecer isso. Simplesmente ele some, mandou toda a documentação, reservou o lote, mandou a documentação e marcou a data do pagamento. Simplesmente o cliente sumiu. Na outra semana ele estava ligando para minha irmã também, para poder fazer esse mesmo passeio, para poder ver outro empreendimento. Então, assim, tem cliente que é muito sem noção em relação a isso. Né? Então, você vê uma viagem aí de quase 150 quilômetros, você fazer um cliente só para passear.
Então são clientes e clientes. E clientes que em algum momento são maus pagadores, como é que lida? Mal pagadores. Olha, como a gente trabalha muito direto com construtora, né? Então, assim, em relação como é loteamento, o cliente que tem essa dificuldade de pagamento, né, geralmente o lote volta para a construtora. Então, ele basicamente é destratado. Né? Como a gente é especialista em lote, tem essa facilidade, né? A gente vive no Nordeste, né? E aí eu quero ouvir do senhor se existe em algum momento aqueles que, principalmente o pessoal mais idoso, que é aquele pessoal mais de roça, aquele pessoal mais apegado à palavra, de não querer assinar contratos. Ou não? Todo mundo quer assinar contrato. Rapaz, a gente tem muita dificuldade hoje em dia com o digital, né? Como tem construtoras que trabalham com assinatura digital, a gente tem muita dificuldade. Inclusive, eu tenho uma penca de clientes que ainda efetuam o pagamento mensalmente, mas ainda não conseguiram fazer a assinatura digital. Tem muita dificuldade. Tanto pelo Gov, quanto por algum sistema que existe, né? Então, assim, a gente tem muita dificuldade dessa transação, e que facilita muito, né? Mas aí a gente tem muita dificuldade de assinatura digital. Para quem está nos assistindo, e o senhor veio de fato de baixo, né? Hoje muito bem sucedido, uma referência no ramo da corretagem, principalmente em Maceió. Para quem está nos assistindo que quer vencer, mas não sabe como. Às vezes está nos assistindo, seja um jovem, seja adulto, seja já uma pessoa de idade mais avançada, e está tentando vencer, está tentando dar certo na vida, mas já levou muito baques, né? Como se diz no Matuto, da vida, e às vezes está desanimado. Qual o conselho, qual a recomendação que o senhor dá para quem está lá do outro lado nos assistindo? Primeiro, a gente tem que ter um propósito. Senão a gente vai ficar rodando sem saber para onde vai. Eu tinha um propósito. Meu propósito era dar conforto à minha família. Meu propósito era crescer profissionalmente. Então, me encontrei profissionalmente. Então, primeiro é ter um direcionamento. Ter fé e ter foco. Então, acho que quando você junta esses três, você consegue. E nunca desistir, porque a dificuldade vem. Até quando a gente está bem, a dificuldade vem. A gente ajuda muita gente no decorrer da caminhada, e o senhor bem falou aí, e eu queria ouvir do senhor se lá no início, quando o senhor iniciou, tinham aqueles que não torciam a favor, aqueles que duvidavam. Vai dar certo, não. Tem. Um bocado. Se a gente for contar nos dedos, se a gente for deixar de falar, vai deixar de falar com todo mundo. Com certeza até gente da família. E aí, gente próxima. Como lidar com essa situação? É porque é o seguinte, quando a gente cresce naquele ambiente, é difícil de sair daquela bolha. Então, é comum acharem que a gente não vai conseguir algo maior que aquilo. Entendeu? Então, quando a gente está tentando algo que, vamos dizer assim, que é fora da caixa, né, eu acho que até por questão de segurança mesmo, não faça isso. É melhor um emprego convencional. É melhor você ganhar um salário. Então, assim, até por meio de segurança, né, acontece muito essa situação. De você querer fazer algo extraordinário e as pessoas que estão ao seu redor, até que cresceu com você, puxar você um pouco para trás. Como eu bem ressaltei, a gente ajuda muita gente, e aí surge em alguns momentos da vida aqueles que não agradecem o que a gente fez outrora. E surge a famigerada ingratidão. Como é que o senhor lida com a ingratidão? Eu costumo perdoar, mas não aceitar mais. Entendeu? Se você for uma pessoa ingrata comigo, eu vou falar com você normalmente. Mas eu não vou dar brecha para você entrar na minha vida. E aqueles que não torciam a favor, ou até mesmo foram ingratos, e aí, hoje, quando olham para a realidade do Tauan e vê a diferença, né, o homem bem-sucedido que tem se tornado, e quer se aproximar, surgem os famosos aproveitadores. Como é que o senhor lida? Não tem espaço, né? Infelizmente. É uma situação complicada, porque assim, automaticamente a gente tende a se afastar até a questão de comunicação.
Eu trato todo mundo com respeito. Todo mundo que vem falar comigo eu trato com respeito. Mas em relação de trazer para minha vida, para o meu particular, isso aí a gente consegue colocar uma barreira. Com certeza. Qual a idade do senhor hoje? 32. Se o senhor tivesse a oportunidade de sentar na mesa como essa, com o Tauan lá de 18 anos, o que é que o senhor diria para ele? Poxa, cara, aproveita. Eu ia dar parabéns para ele por não ter desistido, pode ter certeza. Dado uns puxõezinhos de orelha, porque fez muita besteirinha assim, mas foi batalhador. Se arrepende de alguma coisa? Acho que arrependimento é algo bem esporádico, né? Acho que todos os erros que eu cometi foi bastante aprendizado para mim. Para quem está nos assistindo e o jovem que está nos assistindo, que almeja ser corretor, o que é que o senhor diz? Estude o mercado, escolha um nicho. Porque no começo eu queria vender tudo, né? Aparecia um terreno, aparecia um imóvel novo, né? Então, queria vender tudo, publicava tudo, terminava vendendo nada. Então, se especializa no nicho, estuda o mercado imobiliário, vê qual nicho você se identifica, se você quer trabalhar com aluguel, se quer trabalhar com lançamento, se quer trabalhar com terceiros. Então, estuda esse nicho, estuda seu público, né? E mete a cara. É justamente isso. E aí, o senhor iniciou a fala e eu quero adentrar mais nessa fala propriamente dita sobre o nicho de mercado do corretor. Extenso. A gente vê aí aluguel, loteamentos, né? A gente vê aí um que está bombando, né? Principalmente em Maceió, short stay, né? Que são os aluguéis por temporada. Então tem gente que só trabalha com isso, né? Os grandes lançamentos, a linha econômica, que é Minha Casa Minha Vida. Então, assim, tem um leque de opções para trabalhar. E aí a função da imobiliária é trabalhar um pouco de cada nicho. O porquê, para quem está nos assistindo, há necessidade de procurar um corretor? E diferencialmente daqueles que querem vender por conta própria, procurar aí uma imobiliária, procurar um corretor sério? A imobiliária ela vai dar um suporte maior por ter um leque de opções. Tá? Então, não é só chegar, ele não só vai apresentar o imóvel para você comprar, ele vai acompanhar você no imóvel. Né? Muita gente quer a casa própria. Eu quero comprar uma casa nova. Porém, você com o corretor, o corretor vai entender. Um corretor bom, ele vai entender o que você necessita. Ele vai fazer um plano de pagamento que cabe com a sua família, com a sua renda familiar. Então, não é só vender. Entendeu? Então, assim, ele vai estudar o seu cliente, ele vai entender o perfil financeiro do seu cliente e ele vai orientar através disso. Já tentaram puxar muito o tapete do Tauan? Direto. Normal. E aí? Normal. Se a gente deixar, a gente tá caindo todo dia. Mas e aí, como lidar? E aí a gente aperta na mão, mas com o pé atrás, né? O mercado é assim. De lobo. Como diz, lobo com pele de cordeiro, né? Então a gente tem que ter cuidado, né? A gente tem que ter, logicamente, tem que ser sociável, logicamente, mas ter cuidado. Eu tenho ótimos amigos corretores, então parceiro. E tem outros que a gente tem que ter cuidado. E aí o senhor tocou... Segue toda a profissão, a gente tem que ter esse pé atrás, né? Existe amigo de verdade? Existe. Como identificar um verdadeiro amigo? O verdadeiro amigo, isso você está falando da corretagem. Da vida. O grande irmão ali. Não tô vivo! Eu tô vivo, mas Aqui aí conosco. parceiro da vida, né? Então em relação a amigo, tem poucos amigos, né? Então a amizade vai além da como eu posso dizer? A gente sente, né? É aquela coisa que a gente vê e confia. A gente sabe que pode contar em qualquer momento da vida. Né? Aquela coisa que... presente divino. Tem muita gente que está nos assistindo e muitos jovens também. E aí, antes, muitos dos pais diziam, né? E é bíblico, né? Honra teu pai e tua mãe,
para que se prolongue os dias de vida na terra. Mas muito mais antes, havia um máximo de respeito para com o pai, para com a mãe. Existia a prática de pedir a bênção. Sim. Né? Existia a prática de, ao dormir, ao acordar, pedir a bênção. Eu crio os meninos assim, né? Os pequenos a gente faz isso. Não saíam de casa sem antes. Se a mãe dissesse, não saia de casa, não saía. Não saía de casa. E praga de mãe pega, irmão. Se a mãe dissesse, vai dar errado, dava errado. Dava errado. E aí, para essa geração que está nos assistindo, muita inversão de valores está existindo. Pra caramba. Qual é o conselho que você dá para essa juventude em relação a honrar, obedecer aos pais? Rapaz, a minha mãe sempre foi dona de casa, né? Mas a minha mãe sempre foi aquela mulher de fé. Né? Todas as vezes que eu passei por uma dificuldade, seja financeira, seja em relacionamento, qualquer dificuldade, ela pedia para eu ter paciência e orar muito a Deus, que ela estaria orando por mim. Né? Hoje os meus pais basicamente se encontram comigo, então eu cuido de todos eles, né? Apesar de toda a dificuldade que eu já passei, então todos eles estão comigo, estão embaixo das minhas asas. Então assim, é um suporte que eles me dão e o suporte que eu dou a eles. Conselho de mãe realmente é para a vida. E tudo aquilo que a minha mãe falou que ia dar certo. Às vezes eu chegava meio angustiado, precisando de dinheiro por conta das situações que eu passei. Aí, mãe, tem como ver isso? Minha mãe não tinha. Às vezes eu ficava com raiva, porque eu não quero uma palavra, eu queria ajeitar isso e tal. E hoje a gente vê que é totalmente diferente. Então, quando a gente faz o certo, quando a gente trabalha certo, quando a gente tem a atitude certa, as coisas vão fluindo na vida da gente. O senhor veio da escassez à prosperidade. A prosperidade. E aí eu quero ouvir do senhor, Dr. Tauan Galvão, como é que o senhor lida com dinheiro? Foi um susto, assim, né? Porque foi uma guinada em um ano que a gente deu. De um ano a gente viveu no escassez e um ano a gente basicamente ficou bem financeiramente. Então, foi um pouco assustador, mas bem satisfatório. Né? E é algo que a gente tem que ter cuidado. Né? Porque da mesma maneira que a gente obteve também, né? Eu tenho medo de que acabe. Então, assim, hoje, até qualquer atitude que eu tenho, qualquer investimento que eu faço, eu tenho cautela para não causar nenhum prejuízo. Se o senhor tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Não desista. É simples, mas é forte. Tente outra vez. A gente vive numa sociedade que muitas das vezes, além de não reconhecer, além de muitas das vezes torcer contra, além de às vezes puxar o tapete, e engloba tudo isso a inveja. Com certeza. E aí eu quero ouvir do Dr. Tauan Galvão, e para quem está nos assistindo, como proceder ao identificar alguma atitude de inveja? Às vezes a gente sente, a gente vê a inveja no ambiente de trabalho. Então eu me blindo com oração. E as pessoas que são invejosas, infelizmente a gente tende a se afastar um pouco, mas a oração de fato é essencial para se blindar em relação a qualquer tipo de inveja. O senhor fala muito sobre Deus. Qual a relação Tauan com Deus? Eu digo que eu sou uma pessoa que eu não frequento templos, né? Eu gosto de fazer minhas orações na praia, eu gosto de fazer as minhas orações numa caminhada. Eu tenho uma conexão muito maior com Deus em relação a isso. Eu creio que a religião, ela prende muito você à instituição. Eu não gosto. Foram algumas perguntas que a gente externou aqui, dentre várias. Qual a pergunta que eu não fiz até então, que o Dr. Tauan gostaria que a gente tivesse feito? Cara, pode ficar à vontade. Não tem... tá sendo bacana o bate-papo. Não tem algo... Quais são as prospecções para 2026? Muito planejamento. Né? A gente tem um projeto de extensão esse ano para terceiros, né? Ali na região do Francês. A gente quer pegar da região de Barra Nova até Penedo, né? Então todo o litoral sul.
e trabalhar essa relação com os clientes, investidores e moradores, né? Hoje, o Tauan atende em que área, em que âmbito? Âmbito nacional? Âmbito nacional. A maioria dos meus clientes é de fora, né? A gente tem muito cliente do Sudeste, muito cliente do Centro-Oeste. Então, a maioria dos clientes que a gente consegue negociar é de fora. E como é que entra em contato com o senhor? Tráfego pago por meio do Instagram. Então, a minha esposa, ela é gestora de tráfego, né? Então, nesse período conturbado, né? Eu rodava de Uber, ela estudava tráfego. Eu rodava de Uber, e foi um período que ela estava grávida, que ela estava no último período da faculdade de Direito. Então, era muita coisa para a gente, mas a gente não podia parar. Então, ela se especializou em tráfego pago, né, com um nicho voltado para imóveis, e ela que faz todo esse trabalho digital, de filmagem, de edição, né? Então, ela e tem mais 2 pessoas que trabalham com ela também, que faz essa parte digital da empresa. A gente bem ressaltou aqui, né, da escassez à prosperidade. Né, dá para fazer até um quadro, né? Da escassez à prosperidade quando o Tauan Galvão. Mas aí eu quero ouvir do senhor, e o senhor bem ressaltou, às vezes R$30 por dia, R$3,50 por entrega, e hoje muito bem sucedido. E aí, qual a importância da família estar ao lado para dar o suporte? A família foi que fez eu chegar até aqui, né? Tinha R$30 ali por dia, mas o dinheiro não tinha direção, né? Hoje a gente tem uma família mais unida, a gente tem uma qualidade de vida, né? A gente procura organizar melhor a empresa. Então, assim, a gente tem mais estilo de vida, né? A gente tem uma vida mais confortável em relação a isso. A esposa do senhor, que hoje atua com o tráfego pago, e o senhor atua nas vendas. Nas vendas. A bicha lá é danada, viu? No período, quando ela teve os gêmeos, né? Ela teve os gêmeos no 8º período, então não trancou a faculdade. No 10º ela terminou, fez o TCC. Nesse período teve a primeira etapa da OAB, ela passou na primeira etapa, depois passou na segunda etapa. E aí tudo isso aí rolando. Eu rodando de Uber, estudando, e ela passando nas provas. Hoje ela concluiu, está como advogada e fazendo direito imobiliário também. Hoje, e a gente conversava, o senhor falava sobre a questão dos lotes. Os lotes, eles variam de quanto a metragem até o máximo de metragem? Não tem uma definição certa, né? Mas vamos ver aí lotes 8 por 20. Que é o padrão. Aí tem lote aí com 1.000 metros quadrados. Então isso aí tem uma variação grande, depende do condomínio, depende da área. E do interesse do interesse cliente. do cliente também. Coisa boa. Doutor Tauan, que honra tê-lo aqui conosco. Né? Leve muito o nível do DDI Podcast. Obrigado. Para quem está nos assistindo, como é que encontra aí nas redes sociais? Se quiser passar telefone para contato, fica à vontade aí. tauangalvão.imóveis. Pode acessar lá nosso Instagram. Então vai ter lá algumas informações do Litoral Sul. E se você tem interesse de adquirir um lote, né, seja uma casa de praia na região sul de Alagoas, que inclusive é uma das regiões que está mais crescendo aqui em Alagoas, tá? Então, o extremo sul ele está crescendo de uma maneira ordenada, assim como cresceu o litoral norte de Alagoas, né? Então, a gente vê uma configuração muito parecida, né? Tanto de Maragogi como na Praia do Forte, que está sendo agora ali na região de Cururipe, né? Que é com a chegada de um resort, né? Então, todas essas regiões começaram a desenvolver com a chegada de um resort, e é o que está acontecendo agora, né? O Vila Galé está iniciando as obras em Cururipe, né? O governo de Alagoas já injetou 200 milhões na região. Então isso faz com que a região se aqueça o turismo, né? Uma região que está crescendo de maneira ordenada, que a gente vê também uma obra que estava parada, né, nos projetos há muitos anos, que é a construção da Ponte Penedo Neópolis, que já está em andamento também. Então, diferentemente do litoral norte, o litoral sul cresce de maneira ordenada e estruturada, né? Isso faz com que
investimentos e investidores visem a região. Tá? Então, o Vila Galé também está com projetos também voltados para Penedo. Então, talvez Penedo receba mais uma unidade. Então, isso aquece o mercado do litoral sul alagoano e faz com que Alagoas fique no top, né, das praias mais bonitas e mais conhecidas do Brasil e do mundo também. Tá? Coisa boa. A gente sempre faz um bate e volta próximo ao término de cada episódio. E aí eu quero ouvir do senhor uma cor. Azul. Por quê? Azul, cor do mar. É o que eu vivo. Boa. Uma música. O senhor canta? Eu sou muito bom, né? Cantando. Prefiro vender lote. Boa. Uma música que não sai da playlist do Dr. Tauan. Elvis. Boa. Quem me conhece sabe que eu gosto. Boa. Um lugar. Litoral sul alagoano. Por quê? Porque eu vivo o litoral sul alagoano. Boa. Um livro. Um livro. O Príncipe. Vou perguntar mais uma vez ao senhor, e o senhor já falou, mas eu vou perguntar mais uma vez. Se tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? Nunca desista dos seus sonhos. Eu falo isso porque tem hora que a gente pensa em desistir. É uma frase simples, mas é forte. Tem hora que a gente acha que não vai conseguir, acha que tudo está perdido. A gente pensa em fazer besteira. Mas, como falei, se a gente tem um propósito, se a gente tem um foco, a gente consegue sair. Coisa boa. A família é a base disso. Então, às vezes não tem você tem um propósito, tem família, tem. Coloca seus filhos na frente, coloca sua esposa, foco no projeto. E o que acontece? Coisa boa. Que honra tê-lo aqui conosco. Eleve muito o nível do DDI Podcast, né? As portas estão abertas. Obrigado. Do DDI. Dr. Vilbert, né? Dr. Sérgio. Mas eu quero que o senhor faça as considerações finais. Fique à vontade. Agradeço. Fico feliz de estar aqui, conhecê-lo pessoalmente. Certo? Convido você a conhecer mais o litoral sul alagoano, tá? Então tem ótimas opções até de investimento para você ter facilidade, viu? Então, fico agradecido de estar aqui com você, tá mostrando um pouco da minha história, do pouco que eu passei, tá? E agradeço por essa oportunidade. E eu voltarei com novidades, viu? Boa! Doutor Tauan, muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando, viu? Para mim é uma honra, mais uma vez repito, uma grande honra, né? Muito me alegra tê-lo aqui conosco. Obrigado. Né? Dr. Vilbert também está aqui conosco, grande amigo, parceiro, que é a Vida no Geo. E para você que está nos assistindo, são bate-papos como esse, necessários, para que você que está aí do outro lado entenda. Se o Dr. Tauan conseguiu fazer uma virada de chave na sua vida, mesmo passando por momentos tão difíceis, você também há de conseguir. O que precisamos, e por isso que, mais uma vez, eu fiz a pergunta sobre a palavra, né, sobre a frase para rodar Brasil e o mundo, e mais uma vez ele repetiu, né? Não desistir. Eu me apego muito à ideia de que é necessário suportar o processo para viver o propósito. É onde a gente aprende, né? É o processo que a gente aprende. Então, você perguntou se eu me arrependo de alguma coisa, eu digo que não. É que é necessário passar por certas dificuldades para a gente aprender. Chegar hoje e saber que aquilo não é relevante. Que foi com aquilo que eu aprendi, que eu amadureci. Se não tivesse passado, não teria a maturidade que tem, não Jamais. teria chegado onde chegou. Jamais. Né? Bom, a gente vai ficar aqui mais um tempão. Eu quero agradecer ao Dr. Vilbert, quero agradecer ao Dr. Tauan. Muito obrigado. A você que está aí do outro lado também como espectador, muito obrigado. Esse bate-papo não foi apenas um bate-papo, mas eu tenho certeza que é um bate-papo transformador de vidas. Muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Acompanhe a gente no Spotify, no TikTok, aqui no canal e no Instagram, os cortes do DDI Podcast. Por hoje é só. Muito obrigado. Valeu!